Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos combinar que entender quem organiza o trânsito no Brasil parece um verdadeiro labirinto, né? É um monte de órgão, um monte de sigla, mas hoje a gente vai desvendar esse sistema juntos. E antes de começar, aquele pedido super especial, o apoio de quem nos acompanha com um like, um compartilhamento, é o combustível que nos permite continuar criando estas análises. Contamos com essa força, beleza? Bom, vamos direto ao que interessa. Afinal, quem é que manda no trânsito no nosso dia a dia? A resposta não é tão simples, mas está toda organizada dentro de uma engrenagem gigantesca chamada Sistema Nacional de Trânsito, o famoso SNT. Então, para começar, o que exatamente é esse tal de SNT? Para não ter erro, vamos olhar a definição oficial, lá no Código de Trânsito Brasileiro. É a partir daí que a gente entende como ele é o verdadeiro motor por trás de toda a gestão do trânsito no país. Olha só. Em resumo, o SNT é basicamente toda a máquina do governo que se dedica a fazer o trânsito funcionar. É como uma imensa teia que conecta todo mundo, desde quem cria as leis, passando por quem emite a CNH, até quem fiscaliza as ruas. Tá tudo interligado. Mas para que ele existe? O artigo 6º do Código nos dá a resposta, com 3 objetivos bem claros. Primeiro, criar uma política nacional, com foco total em segurança e fluidez. Segundo, padronizar tudo. A ideia é que uma regra aqui no Sudeste seja a mesma lá no Norte. E terceiro, e talvez o mais importante, garantir que todos esses órgãos conversem entre si. A integração é a palavra-chave. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê de o SNT existir, vamos mergulhar na sua estrutura. Quem são as peças desse tabuleiro? Quem faz parte desse organograma complexo? Aqui está o time completo, listado lá no artigo 7º. A gente tem conselhos que criam as normas, órgãos executivos que botam a mão na massa, polícias que fiscalizam e até juntas específicas para julgar os recursos de multas. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais importantes. Lá no topo da pirâmide, a gente encontra quem pensa, quem planeja, ou seja, quem cria as regras do jogo. São os órgãos que definem os regulamentos que todos os outros vão ter que seguir. Podemos chamar, sem medo de errar, de o cérebro do sistema. E o cérebro principal tem nome, é o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Pensa nele como o órgão máximo, o maestro da orquestra. É ele que estabelece as diretrizes que valem para o Brasil inteiro. Sabe os padrões para tirar a CNH ou os procedimentos para aplicar uma multa? Pois é, tudo isso passa pelo CONTRAN. Um degrau abaixo do CONTRAN, a gente tem os CETRANs, nos estados, e o CONTRAN-DF, no Distrito Federal. A função deles é bem parecida com a do CONTRAN, só que numa escala local. Eles pegam as regras nacionais e adaptam para a realidade de cada estado, coordenando o sistema ali. E aqui uma pequena pausa. Se essa análise está ajudando a clarear as coisas, que tal dar uma força? Compartilhar este material com os amigos ou nas redes sociais ajuda demais a gente a crescer e a levar essa informação para mais gente. Esse apoio é fundamental. Seguindo em frente, agora a gente sai de quem cria as regras e vai para quem coloca elas em prática, quem faz acontecer no dia a dia. São, digamos, os braços do sistema. São eles que lidam diretamente com os condutores e com os veículos. No nível federal, temos dois gigantes. Primeiro, o órgão máximo executivo da União. Ele é o guardião dos grandes bancos de dados nacionais, como o Renavan, que tem o registro de todos os veículos, e o Renache, com o de todos os condutores. E, claro, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que tem a missão de patrulhar e fiscalizar as nossas BRs. Agora, no nível estadual, a grande estrela é o Detran. E aqui fica muito fácil de entender porque a maioria de nós lida diretamente com ele, né? Tirar a CNH, registrar um carro novo, fazer o licenciamento todo ano, tudo isso invariavelmente passa pelo Detran de cada estado. E descendo mais um nível, chegando no nosso cotidiano, a gente tem os órgãos municipais. São eles que cuidam do trânsito da cidade, bem de pertinho. Aquela placa de proibido estacionar, o semáforo da esquina, a multa do estacionamento rotativo, tudo isso é responsabilidade da gestão municipal. Muito bem. Mas e se chegar uma multa em casa e a pessoa não concordar com ela? O que acontece? Bom, o sistema também pensou nisso. Existe um componente que funciona como uma espécie de juiz. Vamos imaginar uma situação bem prática. Chega aquela notificação de multa que parece totalmente errada. O que fazer? Desistir não é a única opção. O Código de Trânsito mostra o caminho. E o primeiro passo se chama JARI, as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Elas são a primeira instância para recorrer de uma penalidade. É como se fosse um tribunal interno do próprio sistema de trânsito, sabe?
E o papel da Jari é bem interessante. Ela não só julga o recurso, ela pode, por exemplo, pedir mais informações e provas para o órgão que aplicou a multa. E o mais legal, ela informa esses órgãos sobre falhas que acontecem com frequência, o que ajuda a melhorar todo o sistema de fiscalização. Mas olha que interessante, o SNT não é feito só de órgãos do governo. A lei dá a cada cidadão um papel muito ativo na busca por um trânsito mais seguro. O ponto-chave está aqui, no artigo 72. Ele diz que qualquer pessoa, qualquer um de nós, pode pedir melhorias por escrito. Sabe aquela esquina perigosa que precisa de um semáforo? Ou aquela rua escura que precisa de fiscalização? A lei garante o direito de ir lá e solicitar essas ações diretamente. E não é um pedido que pode simplesmente ser ignorado, não. O artigo seguinte, o 73, obriga os órgãos a analisar o que foi solicitado e dar uma resposta formal, por escrito, explicando se o pedido vai ser atendido ou não e por quê. É uma ferramenta de cidadania poderosíssima. E com isso tudo, fica uma provocação. Agora que a gente conhece um pouco melhor essa estrutura toda, desde o CONTRAN lá em cima até esse direito que a gente tem de pedir melhorias, como esse conhecimento pode ser usado para gerar mudanças de verdade, para melhor, no trânsito do nosso bairro, da nossa cidade. Pessoal, muito obrigado por acompanharem até aqui. A gente espera de verdade que esta análise tenha sido útil. E para continuar recebendo o nosso trabalho, não se esqueçam de seguir o Direito Cast lá no Spotify, onde tem conteúdo tanto em áudio quanto em vídeo. E só para reforçar, deixar um like neste material faz uma diferença gigante para a gente. E para mais conteúdos em vídeo como este, o Direito Cast também está no YouTube e no TikTok. Um grande abraço e até a próxima!